Olá! No jornal de hoje falaremos sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis, como cango mole e as hepatites B e C, e métodos anticoncepcionais, como a pílula oral e o DIU. Agora a gente vai falar sobre o DIU e a Marina vai fazer algumas perguntas que são muito frequentes, que a maioria das mulheres tem dúvida. O que é o DIU? O DIU é um dispositivo em forma de T, feito de plástico, contendo arame de cobre fino enrolado na sua arte vertical e manguitos de cobre nos seus braços horizontais, que é colocado dentro do útero da mulher para impedir que ocorra uma gravidez. Como o DIU funciona? O DIU impede o encontro dos espermatozoides com o óvulo, porque o cobre afeta os espermatozoides, matando-os ou diminuindo a sua movimentação dentro do útero, o que impede a fecundação. O DIU hormonal altera o muco cervical e a cavidade uterina, podendo, em alguns casos, inibir também a ovulação. Como se usa o DIU? Para se iniciar o uso do DIU, é preciso primeiro procurar um serviço de saúde, pois a colocação tem que ser feita por um médico ou uma médica profissional da área de saúde. Ele é colocado dentro do útero e pode permanecer ativo com efeito anticoncepcional por até 10 anos. Isso vai depender da reação que o corpo da mulher vai ter e do DIU que vai ser usado. É importante lembrar que eles não aumentam o risco de câncer de colo uterino, de endométrio ou de ovário. Eles não protegem contra as DSTs HIV e o DIU não é um método abortivo. Qual é a eficácia do DIU? A Sofia teve uma hora que ela... O DIU é muito eficaz. A taxa de falha é de mais ou menos 0,5, ou seja, de cada 200 mulheres que colocaram o DIU, uma vai engravidar. Sua eficácia apresenta taxa de falha de 0,6 a 0,8 no primeiro ano de uso, ou seja, uma de cada 200 mulheres, adolescentes, jovens ou adultas que usam o DIU, pode vir a engravidar durante um período de 1 ano. A probabilidade de uma mulher com o DIU engravidar depois do primeiro ano de uso é escassa. De cada 100 mulheres que usam o DIU por 10 anos, 2 ou 3 poderão engravidar nesse período de 10 anos. E a eficácia do DIU é bem maior que a eficácia da pílula. Quais são os efeitos colaterais? Alterações no ciclo menstrual, comum nos primeiros 3 meses, geralmente diminuindo depois deste período. Sangramento menstrual prolongado e volumoso. E sangramento no intervalo das menstruações. Cólicas com maior intensidade ou dor durante a menstruação. A gente procurou relatos de algumas mulheres que falaram que esse sangramento... Assim, os médicos falam que é comum ocorrer esse sangramento durante os 3 primeiros meses de uso. Mas tem mulheres que relataram que esse sangramento continuou e muitas acabaram desistindo de continuar com o DIU. Outra mulher que a gente pesquisou a experiência dela disse que para fazer relação sexual doía muito. Então ela acabou preferindo parar com o uso do DIU, mas a gente quer reforçar que isso não é uma coisa certa. A maioria das mulheres nem sente que o DIU está presente, tanto em relação sexual ou em outras ocasiões. Quem pode usar o DIU? O DIU é um método contraceptivo indicado para quase todas as mulheres. Ele é ideal para aquelas que desejam um anticoncepcional de longa duração e que possa ser esquecido, já que uma vez implantado, não precisa fazer mais nada para que ele funcione adequadamente. Você só precisa trocar ele, mas essa troca vai demorar um tempo, né? Uma coisa que você tem que fazer regularmente. O tempo da troca também vai depender do DIU que você usar. Muitos médicos falam que as mulheres que pretendem engravidar em um prazo menor de tempo, o DIU não é o melhor método para ser escolhido, porque ele é para quem quer ficar mais tempo sem engravidar, sem ter que cuidar. Se uma mulher ela quer engravidar em um período curto de tempo, existem outros métodos anticoncepcionais que são mais eficazes. Como coloca e quanto custa um DIU? A colocação do DIU é feita por um profissional e ela vai demorar vai demorar pouco tempo. Muitas mulheres falam que dói um pouco, como se fosse uma cólica fraca,
mas outras mulheres relataram que é uma dor e que muitas vezes é quase insuportável. O DIU você encontra em qualquer farmácia e o DIU de cobre custa entre 50 e 150 reais. O DIU hormonal é bem mais caro, saindo por cerca de 600 a 750 reais. O valor para colocar o DIU vai variar de cada profissional e se você tem um plano de saúde que cobre um ginecologista ou não. O que é a hepatite C? A hepatite C é uma doença viral que leva à inflamação do fígado e raramente desperta sintomas. A maioria das pessoas não sabe que tem a hepatite C, porém, das 3 hepatites, ela é a mais grave. Como a hepatite C é transmitida? A hepatite C é uma doença que ela é sexualmente transmissível, porém, ela é transmitida através do sangue, né? Então, por exemplo, uma agulha contaminada também pode transmitir a hepatite C e ela é causada pelo vírus C. Sua transmissão ocorre por meio do contato sanguíneo, como já foi falado. E alguns fatores de risco são a diálise renal por muito tempo, ter contato regular com sangue no trabalho, injetar drogas ilícitas e compartilhar agulhas com alguém que tem hepatite C, e fazer sexo sem camisinha, receber transfusão de sangue antes de julho de 1992, entre outros. Quais são os sintomas da doença? Os sintomas da hepatite C são dor abdominal, inchaço abdominal, sangramento no esôfago, no estômago, urina escura, fadiga, febre, coceira, perda de apetite, náuseas e vômitos. Quais são as consequências causadas pela hepatite C? Se a pessoa não procurar um atendimento médico, ela vai continuar tendo esses sintomas, só que aí a doença pode só se agravando e resultar outras consequências que podem talvez até levar à morte, uma vez que a hepatite C das hepatites, ela é a pior, ela é a que pode mais levar talvez a uma possível morte por outras doenças. O que acontece quando a pessoa é diagnosticada com hepatite C? Bom, o que vai acontecer se a pessoa for diagnosticada com hepatite C? Quais mudanças que podem ocorrer na vida dela? Bem, ela vai ter que parar de beber álcool, que acelera a progressão da doença no fígado. Por quê? Porque o álcool ele também atrapalha no fígado. E como a doença também atrapalha, ambos vão somando, que vai ser um resultado bem negativo para o fígado da pessoa. Lembrando que o fígado é essencial para que a pessoa possa sobreviver. E também a pessoa vai ter que evitar medicamentos que possam causar danos ao fígado, pelo mesmo motivo do álcool. Evitar que pessoas entrem em contato com seu sangue, cobrindo as feridas e não compartilhando lâminas de barbear, materiais de manicure ou escovas de dentes. E também você não pode doar o sangue, órgãos ou o sêmen. Bom, como que você pode prevenir a hepatite C? Não fazendo uso de drogas ilícitas, sendo cauteloso com piercings e tatuagens, procurando sempre um local e um profissional de confiança. Você também tem que trazer seu próprio, caso seja mulher, traga seu próprio material de manicure. E também você pode se proteger durante a relação sexual com preventivos, lembrando sempre que a doença é transmitida pelo sangue. Então, uso de objetos pessoais e tal, com uma pessoa que pode ter hepatite C, então isso pode acabar sendo prejudicial. Como muitas vezes você não sabe quem vai ter hepatite C, quem não vai ter, então sempre leve seu próprio material. A hepatite B é causada pelos vírus B. Ela está presente no sangue, esperma e leite materno. Como ela pode ser transmitida? Pode ser transmitido por relações sexuais sem camisinha, por compartilhamento de objetos de higiene pessoal e transfusões de sangue. Quais são os sintomas? A hepatite B não tem sintomas, mas acontecem cansaço, enjoo, fezes claras e febre, e por isso é importante que se consulte o médico regularmente.
Qual é o tratamento? Vai, moça, calma isso aí. Quando se é diagnosticado com hepatite B, tem-se início ao tratamento. Nem acontece o uso de medicamentos e o corte de bebidas alcoólicas. Qual a prevenção? Para evitar essa doença, tem de tomar as 3 doses da vacina, usar camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de higiene pessoal. É importante que toda mulher grávida faça o pré-natal e exames para detectar hepatites. Isso é muito importante para evitar a transmissão de mãe para filho. Quais são as formas de hepatite? A hepatite B pode ter 2 formas, a aguda e a crônica. A aguda é quando ela tem curta duração e a crônica quando dura mais de 6 meses. Eu vou falar sobre a pílula oral e eu vou falar sobre eu vou falar as dúvidas mais frequentes sobre ela. A pílula anticoncepcional é um remédio à base de hormônios e deve ser tomado diariamente e tem 98% de eficácia contra a gravidez indesejada. A pílula anticoncepcional inibe a ovulação e, por isso, a mulher não entra no período fértil. Além disso, ela impede a dilatação do colo do útero, diminuindo a entrada dos espermatozoides, evitando que o útero tenha condições para o desenvolvimento de um bebê. Algumas pílulas anticoncepcionais possuem como efeito colateral o inchaço e um ligeiro aumento de peso. Entretanto, isso é mais comum nas pílulas de uso contínuo e nos implantes subcutâneos. A pílula anticoncepcional não é abortiva, mas quando ela é tomada durante a gravidez, pode trazer alguns prejuízos para o bebê. Para tomar a pílula anticoncepcional pela primeira vez, você deve tomar ela no primeiro dia da sua menstruação. Sim, você pode ter as relações nos períodos da pausa entre as cartelas. Não há risco de gravidez nesse período se a pílula for tomada corretamente durante o mês. Assim como qualquer outro medicamento, a pílula pode sim fazer mal para algumas pessoas e por isso as contraindicações devem ser respeitadas. E sim, a pílula anticoncepcional ela pode falhar quando a mulher esquece de tomar a pílula todos os dias, não respeita o horário da toma ou quando ela vomita ou tem diarreia 2 horas após tomar a pílula. Alguns remédios também podem cortar o efeito da pílula. A pílula anticoncepcional, ela começa a fazer efeito desde o primeiro dia que você começa a tomar ela. Mas é melhor esperar terminar uma cartela para você começar a ter as relações sexuais. Sim, é bom você tomar ela sempre no mesmo horário todos os dias, mas tem uma pequena tolerância no horário, que é de até 12 horas, mas isso não deve virar rotina. Se houver outras dificuldades para tomar sempre no mesmo horário, talvez seja mais seguro optar por outro método contraceptivo. Existem alguns estudos que indicam que a pílula pode diminuir os riscos de certos tipos de câncer, mas, no entanto, ela não protege contra os DSTs. E por isso, além de tomar a pílula, deve-se usar o preservativo em todas as relações sexuais. E tem 3 tipos de pílula. A pílula que tem 21 comprimidos, que é recomendada uma pausa de 7 dias após o final da cartela. Aí, no 8º dia, você pode começar a tomar a outra cartela, mesmo que ainda haja sangramento. Tem também a de 24 comprimidos, que é recomendado que haja uma pausa de 4 dias após o final da cartela. No 5º dia, uma nova cartela deve ser iniciada, mesmo que ainda haja sangramento. E tem também a de 28 comprimidos, que ela deve ser administrada de forma contínua, ou seja, sem pausa entre as cartelas. Na maioria das vezes, ela é utilizada por mulheres que não desejam mais menstruar. E ela é assim, a gente pegou um exemplo dela. E ela é assim, aí você tem que tomar ela todos os dias, os 28 comprimidos, um por dia, no mesmo horário, até acabar a cartela. E assim que acabar, você já começa outra pro não passar o efeito. O cancro mole é uma doença sexualmente transmissível, cujo seu agente causador é uma bactéria. Quais são as causas? O cancro mole tem como causa uma bactéria que provoca feridas e úlceras abertas na pele. Pode afetar homens ou mulheres, porém mais comum em homens. Pode ser uma doença venérea. Sua principal transmissão é por relações sexuais, incluindo sexo anal e oral. Mas também pode ser transmitida pelo contato da ferida da pessoa contaminada. Quais são os riscos? Existem pessoas que têm mais chance de contrair a doença,
que, por estarem expostas a situações como ser sexualmente ativo, fazer sexo sem proteção, viver sobre condições precárias. Quais são os sintomas? Um dos primeiros sinais visíveis são feridas que se formam ao entorno do genital e dos locais afetados. De início, essas feridas podem ser confundidas com sintomas da sífilis ou herpes. Porém, as úlceras possuem características próprias, como tamanho em torno de 3 a 50 milímetros, possuem um líquido amarelo acinzentado, muito contagioso, pode sangrar e se tocar no local. No homem, a ferida surge na cabeça do pênis, na mulher, no exterior da vagina e do ânus. Outros sintomas são a dor ou queimação ao urinar e durante relações sexuais, feridas dolorosas na virilha, podendo se romper e liberar pus, dor durante relações sexuais. Os sintomas surgem de 1 a 15 dias após o contágio com uma pessoa infectada. Um fato interessante é que a maioria dos homens infectados surge uma única vez na ferida. Já nas mulheres aparecem 4 ou mais feridas. Qual o tratamento? Muitas vezes a infecção desaparece sem precisar de tomar medicações, mas alguns dos tratamentos mais eficazes são o uso de antibióticos e cirurgias. Durante o tratamento, devem-se evitar relações sexuais e manter uma boa higiene nos genitais. Se não tratada, a doença pode trazer complicações, uma série de cicatrizes na área afetada e deixar vulnerável a outras infecções. Qual a prevenção? Assim como qualquer outra doença venérea, é preciso ter alguns cuidados para evitar o contaminamento. Entre eles podemos citar reduzir o número de parceiros sexuais e o uso da camisinha.